Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando com as videoaulas do sexto ano, nós hoje vamos ver a multiplicação, divisão e potenciação de números decimais. Primeiramente, a multiplicação. Para efetuar a multiplicação, nós vamos fazer a multiplicação dos fatores como se fossem números naturais. Então, aqui não há necessidade de completarmos com casas decimais antes de fazer a operação, como a gente fez lá na adição e subtração. Tá? Aqui a gente simplesmente vai armar a conta, não precisa também ir vírgula embaixo de vírgula, tá? Isto aí é apenas para adição e subtração. E vamos fazer a conta como se fossem números naturais, como se fossem os números decimais sem a vírgula, tá? E na resposta, aí a gente vai se preocupar com a vírgula, e para colocar ela, a gente simplesmente vai contar o número de casas decimais que a gente tem nos fatores e vamos somar, tá? Esta quantidade de casas decimais. E esta vai ser a quantidade de casas decimais que vai ter que ter na resposta. Tá? Então, na resposta, o número de casas decimais é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, 1,34 vezes 2,8. Tá? Então, eu vou armar esta conta aqui. 1,34 vezes 2,8. Observe que na multiplicação não há necessidade de estar a vírgula debaixo da vírgula, tá? E nem de completar casas decimais, ok? Bom, como é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer como se fossem números naturais, como se não houvessem essas vírgulas aqui. Então, é como se fosse a conta 134 vezes 28, que a gente já viu como se resolve lá naquele vídeo sobre as 4 operações fundamentais da matemática, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui também, como eu deixei no vídeo anterior, tá? Então, vamos lá. Multiplicando aqui pelo 8, né? Pela unidade, 4 vezes 2, 32, então fica 2, vão 3. 3 vezes 8, 24, e 3 que foram 27, então fica o 7 aqui, vão 2. 1 vezes 8, 8. Com 2 que foram 10, então 1072. Agora a gente multiplica pelo 2, pela dezena, né? Então vamos pular aqui a casa da unidade, vamos colocar aqui na dezena, tá? Então 4 vezes 2 vai dar 8. Então vai vir o 8 para cá, debaixo do 7. 3 vezes 2 vai dar 6. E 1 vezes 2 vai dar 2. E somamos esses dois resultados aqui, tá? 2 com nada vai dar 2, 7 com 8 vai dar 15, então fica 5 e vai 1. 0 mais 6 vai dar 6, e 1 que foi 7, e 1 mais 2 vai dar 3. Para colocar a vírgula, como é que eu sei que a vírgula vai estar aqui? Tá? Antes de colocar a vírgula, então, é como se fizesse a conta, 134 vezes 28, que ia dar 3.752. Agora vamos ver a vírgula. Aqui, no primeiro fator, a gente tem duas casas decimais, tá? Aqui, ó, depois da vírgula nós temos dois algarismos, então duas casas decimais. Neste outro fator, a gente tem uma casa decimal, um algarismo, depois da vírgula, tá? Então, uma casa decimal. Então, na resposta, quantas casas decimais vão ter? Eu vou somar a quantidade de casas decimais que tem aqui, né? Então, tenho duas aqui e mais uma aqui. Então, eu vou ter que ter 3 casas decimais aqui, certo? Então, essas 3 casas decimais a gente conta, tá? Para colocar, é da direita para a esquerda, né? Então, aqui, 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Então, a vírgula vai vir aqui, certo? Então, ficou 3,752. Ou 3 inteiros e 752 milésimos. Este é o resultado da conta de multiplicação que nós tínhamos. Mais um exemplo, tá? 0,46 vezes 0,02, ou 46 centésimos vezes 2 centésimos. Então, vamos armar a conta aqui, tá?
Não há necessidade de ficar vírgula embaixo de vírgula, que nesse caso ficou, tá? Porque a quantidade de casas decimais é a mesma. E vamos fazer a conta como se fossem números naturais aqui, tá? Como se não houvessem as vírgulas. Então, como se fosse 0,46 vezes 0,02, tá? Como números naturais, o zero à esquerda não tem valor, então é como se fosse multiplicar 46 por 2, tá? Então, nós vamos fazer a multiplicação do 46 por 2. Isto vai dar 92, tá? Só que, agora na resposta, eu preciso ter, no total, 4 casas decimais. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 casas decimais. Aqui eu também tenho 2. Então, na resposta, eu vou somar a quantidade de casas decimais que tem nos fatores. Então, 2 daqui com 2 daqui vai ficar 4, né? 4 casas decimais para a minha resposta, tá? Lembrando que eu tenho que contar da direita para a esquerda, certo? Bom, aqui eu só tenho 2 casas decimais. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar mais 2 casas decimais aqui com zeros, tá? Para a esquerda do número decimal, tá? E aí, então, com 4 algarismos aqui, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, tá? E lembrando que na parte inteira eu tenho que ter algum algarismo. Então, como não ficou nada, eu vou colocar 0 aqui. Então, a resposta ficou 0,0092, ou 92 décimos milésimos. Este é o resultado da minha conta de multiplicação aqui. Multiplicação por potências de 10. Quando a gente tem a multiplicação de um número decimal por potências de 10, ou seja, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, 100.000 e assim por diante, a gente não precisa armar a conta, tá? Para multiplicar por 10, por 100, por 1000, etc., nós vamos deslocar a vírgula para a direita. 1, 2, 3 e assim por diante, casas decimais. Quem é que vai me dizer quantas casas decimais eu preciso deslocar a vírgula para a direita? É exatamente a quantidade de zeros que eu tenho aqui nesses números, certo? Então, se for uma multiplicação por 10, vai andar uma casa decimal. Se for por 100, vai andar 2 casas decimais. Se for por 1000, 3 casas decimais e assim por diante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que multiplicar 12 inteiros e 456 milésimos por 10. 10 tem um zero. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou deslocar para a direita uma casa decimal. Então, a vírgula vai parar aqui, ó, depois do 4. Então, fica como resultado 124 inteiros e 56 centésimos, certo? Ó, a vírgula andou uma casa decimal para a direita. Por quê? Porque eu multipliquei por 10. Então, desloca uma casa decimal. Próximo exemplo, eu vou multiplicar 234 milésimos por 100, tá? 0,234 por 100. Então, a vírgula está aqui, ó. Ela vai ser deslocada para a direita, tá? Na multiplicação, a gente vai, então, deslocar para a direita. Multiplicação por potências de 10, né? Quantas casas decimais? 2, porque o 100 tem 2 zeros. Então, se a vírgula está aqui, ela vai parar aonde? Ela vai parar aqui, ó. Ela vai andar 2 casas. 1, 2. Vai parar aqui. Depois do 3, tá? Então, vai ficar o número 0,23,4. Aqui, ó, como nos números naturais, na parte inteira, zeros à esquerda não tem valor, tá? Então, aqui 0,23,4 é a mesma coisa que 23,4.
aqui nós andamos 2 casas decimais para a direita, porque aqui é 100, né? É o 1 seguido de 2 zeros. Então, a gente vai deslocar 2 casas decimais. Próximo exemplo, 2 centésimos vezes 1000. Então, 0,02 vezes 1000. Aqui eu preciso andar 3 casas decimais. Por quê? Porque aqui são 3 zeros, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar, né, a vírgula 3 casas decimais para a direita. Mas aqui eu só tenho 2 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar, né, essas duas e eu vou ter que andar mais uma. Essa uma que eu pulei aqui, que eu deixei em branco para colocar a vírgula, o que vai acontecer? Ali é como se tivesse um zero, tá? E aí eu coloco a vírgula ali. Então, vai ficar 0, 0, 2, 0 e a vírgula, tá? Então, nesse número que está aqui, ó, observem, a vírgula estava aqui, como se ela estivesse aqui. Então, ela vai andar 3 casas decimais, porque eu estou multiplicando por 1000, tá? Sempre quando eu multiplico por 1000, vai andar 3 casas decimais para a direita. Então, vai andar 1, 2 e 3, tá? Completando com esse zero aqui, eu vou ter, né, a vírgula depois dele, tá? Aí, então, o que vai ser isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o número 20, certo? Por quê? Porque não tem nenhum algarismo na parte decimal, tá? Então, a resposta vai ser um número natural, quando acontece isso, tá? E os zeros à esquerda, na parte inteira, não tem valor, como no número natural, tá? Então, vai ser igual a 20. Aqui, então, eu desloco 3 casas decimais, porque eu estou multiplicando por 1000. Uma maneira para se fazer isso aqui sem complicação é lembrar que 0,02 é a mesma coisa que 0,020, tá? Isso aqui é aquela propriedade fundamental que a gente viu lá no primeiro vídeo sobre números decimais. Também vai estar na descrição desse vídeo, tá? Que eu posso colocar quantos zeros eu quiser à direita do número decimal, na parte decimal dele, né? Que o valor não se altera. Então, o 0,02 eu posso escrever ele como 0,020, certo? Eu posso escrever com quantos zeros eu quiser. Como aqui eu estou multiplicando por 1000, então eu posso, por exemplo, completar aqui com mais um zero para ficar com 3 casas decimais, que aí eu já vou deslocar as 3 casas decimais, que vai ficar então o 0020, tá? E a vírgula, que já vai me indicar então o número 20. Então, só para ficar aqui indicado, né? Na multiplicação por potências de 10, ou seja, pelos números 10, 100, 1000, 10.000, a gente vai andar com a vírgula para a direita, tá? Uma outra maneira que pode aparecer um exercício é assim. Por exemplo, multiplicar este número decimal, tá, por 10 elevado ao quadrado. Lembrando que é 10 elevado ao quadrado, potência de base 10, é o 1 seguido de tantos zeros quanto forem aqui o expoente, né? O expoente é 2, então vai ter 2 zeros. Então, a mesma coisa que aquele número, 0,00034, multiplicado por 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, como é uma multiplicação por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas, porque são 2 zeros, para a direita. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2. Ela vai ficar aqui, ó, antes deste zero aqui, tá? Depois do terceiro zero, contando, né, da esquerda para a direita. Então, ela vai ficar aqui, tá? Então, vai ficar esse número aqui, 0,034, ok? Tá? Lembrando, ó, a vírgula estava aqui, andou 2 casas para a direita, parou aqui, certo? Bom,
Esse número que ficou aqui, nós temos na parte inteira 0, 0, 0. Tá? Na parte inteira, o importante é que fique apenas o 1, 0 quando acontecer isso. Tá? Então, 0, 0, 0, esses dois zeros que tem aqui, eu vou tirar eles fora. Tá? Este número que ficou aqui é a mesma coisa aqui, 0,034. Ok? Esse aqui é o resultado da multiplicação, esta aqui. Bom, daqui eu já consigo chegar direto na resposta, sem precisar fazer esse passo aqui. Lembrando que a potência de base 10, o expoente me diz quantos zeros eu vou colocar depois do 1. Tá? Então, ele também vai indicar quantas casas decimais eu vou deslocar aqui a vírgula para a direita. Tá? Então, se aparecer aqui, eu já posso colocar direto para cá, observando, né, que aqui é uma multiplicação por 10 elevado ao quadrado. Então, é o 1 seguido de 2 zeros. Então, eu vou andar duas casas decimais. Então, 1, 2. Então, a vírgula já vai ficar aqui, tá? Que aí já vai ter direto esta parte aqui da resposta, né? 0,034, e aí depois é só tirar esses zeros que ficaram a mais aqui à esquerda, né, da parte inteira do número decimal, né, ficando apenas um zero ali. Então, antes de vermos a divisão, nós vamos ver a potenciação, porque a potenciação, ele é um caso da multiplicação, né? Lembrando que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então, com números decimais vai funcionar da mesma forma. Inclusive, aquelas propriedades que nós vimos lá para números naturais, tá? Multiplicação de potências de mesma base, né? Conserva a base, soma os expoentes e aquelas outras propriedades, também valem para quando a gente tem números decimais nas bases. E também aquelas potências especiais com expoente 0 e 1, tá? Todas as propriedades, então, de potências que nós vimos para números naturais continuam valendo, tá? A multiplicação de potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base, a potência de potência, tudo continua valendo para quando a gente tem números decimais na base, ok? Por exemplo, eu quero fazer 1,2, 1 inteiro e 2 décimos elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo? Isto aqui é uma multiplicação de fatores iguais. Quantos fatores iguais? 2. 2 fatores iguais a 1,2. Tá? Lembrando, a base me diz qual é o fator que se repete na minha multiplicação e o expoente, esse númerozinho aqui, me indica quantas vezes o fator que está aqui na base vai se repetir. Então, vai ser a conta 1,2 vezes 1,2. Que eu não vou fazer aqui armado. Por quê? Porque a gente já viu como se faz a multiplicação de números decimais, né? A gente vai fazer a multiplicação como se fosse 12 vezes 12, tá? Que vai dar 144. E vamos contar duas casas decimais para poder colocar a vírgula na resposta, tá? Então, vai ficar igual a 1,44, certo? 12 vezes 12 dá 144. Aqui tem uma casa decimal, aqui mais uma casa, então tem que ter duas casas decimais aqui, tá? Então, aqui uma, duas, então a vírgula vai vir aqui. 0,5, 5 décimos, né? Elevado ao cubo. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma multiplicação de 3 fatores iguais a 0,5, certo? Então, a gente vai fazer esta multiplicação, né? O 0,5 vezes 0,5, e o resultado multiplica por 0,5. Se vocês fizerem essas contas, vocês vão chegar lá no final, né? Lembrando de colocar a vírgula depois, tá? Vai ficar igual a 0,125, tá?
né? Ou tirando a vírgula aqui dos 3 fatores, é como se fizéssemos a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E como aqui tem uma casa decimal, aqui uma e aqui uma, então na resposta nós temos que ter 3 casas decimais, tá? Então, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui, né? E então, na parte inteira do número decimal, tem que ter algum algarismo. Então, a gente ia ter que colocar o zero. Então, ia ficar 125 milésimos. Aqui nós temos uma potenciação em que o expoente é zero, tá? Então, qual é o resultado desta potenciação aqui? É igual a 1, tá? A gente viu isso aí, lá nos números naturais, né? Na potenciação de números naturais. Também vale para números decimais aqui na base. E se a gente tem um expoente igual a 1, o resultado da minha potência é igual à própria base. Então, 0,2 elevado à primeira potência é igual a 0,2. Vamos começar a ver, então, a divisão de números decimais. Primeiramente, a gente viu lá nos números naturais que eu tenho as divisões exatas, que eram aquelas em que o resto da minha divisão era igual a zero, e as divisões não exatas, que são aquelas divisões em que eu tenho resto diferente de zero. Bom, quando acontece de o resto ser diferente de zero, eu posso continuar a fazer a divisão, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é como que a gente prossegue a dividir uma divisão não exata de números naturais. Por exemplo, essa divisão aqui a gente já viu numa videoaula passada. 11 divididos por 4, tá? Então, o resultado dessa divisão aqui no quociente vai dar 2, e o resto da minha divisão vai dar 3, tá? Então, a gente parou a conta aqui, por quê? Porque não tinha mais algarismos para baixar aqui. Então, esse aqui era o resto. Porém, eu posso continuar a fazer essa divisão. O que nós vamos ter que fazer para continuar a dividir? Podemos continuar a divisão colocando uma vírgula aqui no quociente e um zero ao lado do último resto que a gente teve aqui, tá? Então, é como se a gente estivesse abaixando um outro algarismo aqui que é zero, tá? Ele não aparece, é como se a gente abaixasse ele aqui. Então, a gente vai colocar um zero aqui no último resto para poder continuar a divisão, tá? Então, lembrando, vai aparecer uma vírgula aqui e a gente vai colocar um zero aqui ao lado do último resto aqui, tá? Então, até aqui é onde a gente fez a conta, tá? E a gente tinha encontrado 2. O que a gente faz, então, para continuar a fazer a divisão? Vamos colocar, então, a vírgula, que está aqui, e colocar um zero ao lado desse 3 aqui. Vai formar o número 30. E aí a gente vai dividir 30 por 4, vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28. E o resto da minha divisão vai dar 2. Lembrando que os restos da divisão sempre tem que ser menor que o divisor, tá? Se for igual ou maior, é porque não é o 7 que vai vir aqui, tá? É um outro número. Bom, aí, o que a gente faz para continuar a dividir? Ficou o resto 2. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro zero aqui, certo? Não há necessidade de colocar outra vírgula aqui, a gente já tem uma vírgula, tá? A vírgula é só para o primeiro zero que a gente coloca aqui, tá? Então, a gente coloca um outro zero para continuar a divisão e vamos dividir 20 por 4. Aqui dá uma divisão exata, vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20 e vai me restar 0, certo? Então, aqui, esta minha divisão do 11 por 4, eu posso dizer que vai ser igual
a 2 inteiros e 75 centésimos, a 2,75, tá? Então, esta aqui é a continuação da minha divisão, aquela 11 divididos por 4, tá? Que a gente tinha parado aqui e tinha encontrado 2 no quociente, tá? Seguindo a divisão, né? Colocando a vírgula aqui no divisor e um zero aqui no último resto, né? E continuando a dividir, e sempre depois no resto a gente colocando um zero para poder continuar a divisão, eu vou encontrar 2,75, certo? Guardem bem esta conta, porque a gente vai voltar nela daqui a pouco, tá? No 11 divididos por 4 igual a 2,75. Vamos ver aqui um caso de divisão em que o dividendo é menor que o divisor, tá? Então, de novo, aqui nós vamos fazer números naturais, só que agora com um dividendo menor que o divisor. Como é que a gente vai proceder para fazer essa divisão? A gente vai colocar o zero seguido de uma vírgula no quociente, certo? Por quê? Porque como o dividendo é menor que o divisor, o resultado dessa divisão é menor que 1 inteiro. Então, o número decimal que vai surgir ali no quociente vai ser da forma 0, alguma coisa, tá? Então, a gente, sempre que o dividendo é menor que o divisor, a gente vai colocar o zero seguido de uma vírgula no quociente e um zero no dividendo para começar a dividir. Por exemplo, aqui, ó, esta conta, 3 divididos por 8. Ó, o dividendo, aquele termo que vem antes do sinal de divididos, é menor que o divisor, tá? Que é o que vem depois do sinal de divididos. Então, é o caso que nós vamos ter aqui, tá? Que tá aqui nessa explicaçãozinha aqui. Como é que a gente faz a divisão, então? Tá? Aqui já está a divisão. A próxima divisão eu vou fazer mais detalhadamente, tá, gente? Aqui, então, eu vou pegar o 3, né, divididos por 8. Não consigo dividir porque é menor, né? Então, o que que eu faço? Coloco o zero e a vírgula aqui no quociente. E coloco um zero no dividendo, tá? Então, aí eu vou ficar com 30 para dividir por 8. Agora, eu consigo dividir. Vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Vai me restar 6. Para seguir a divisão, eu vou colocar um zero aqui no resto, para formar o número 60. Aí eu vou dividir 60 por 8. Vai dar 7, porque 7 vezes 8 vai dar 56, tá? E aí, fazendo a conta de menos aqui, 60 menos 56, para achar esse resto, vai dar 4, tá? Lembrando que os restos têm que ser sempre menor que o divisor, né? Para continuar a dividir, o que que eu faço? Eu vou colocar um zero aqui do lado do resto que ficou, do 4. Aí eu vou ter o número 40. 40 eu consigo dividir por 8, vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40, e aqui vai me restar 0. Então, nessa divisão do 30 por 8, eu encontro como quociente 0,375, ou 375 milésimos. Esta aqui é a resposta. De novo, pessoal, eu peço que vocês guardem bem esta operação que foi feita, tá? Do 3 divididos por 8, dando como resultado 0,375, porque eu também vou voltar nela daqui a pouco, tá? Mais um exemplo, essa aqui eu vou fazer mais detalhado, tá? Que eu já tinha feito aqui com a imagem pronta, tá? Que eu vou fazer passo a passo para vocês, tá? O 1 divididos por 20, como é que eu vou fazer, tá? Que, de novo, o dividendo é menor que o divisor. Então, vamos fazer aqui, ó, 1 divididos por 20. Como é que eu vou fazer essa conta, já que o dividendo é menor que o divisor?
que vai aparecer aqui no quociente? O que eu tenho que colocar sempre quando acontecer isso? O 0 e a vírgula. Tá? E aqui no dividendo, eu vou colocar um 0. Ok? Que número ficou? Ficou 10. 10 eu consigo dividir por 20? Não, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que lá nas divisões, quando eu baixava um algarismo para o resto e não dava um número que conseguia dividir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0 aqui no quociente. A mesma coisa que acontecia lá, né? E qual é o próximo passo? Colocar um outro 0 aqui no dividendo, tá? Lembrando, né, que lá naquelas contas, a gente baixava um algarismo para o resto, né? E sempre que o número formado não desse para dividir pelo divisor, o que eu tinha que colocar? Um 0 no quociente e baixar o próximo algarismo, né? Aqui, o que aconteceu? Eu coloquei um 0 aqui, não deu para dividir, então apareceu esse 0 aqui, ó, depois da vírgula. E coloquei um outro 0 aqui para poder continuar a divisão. Agora sim, 100 divididos por 20 eu consigo fazer. Vai dar 5, né? 5 vezes 20, ou 20 vezes 5, vai ser igual a 100. Então, 100 menos 100 vai dar resto 0, tá? Aqui a minha divisão terminou aqui, né? Então, 1 divididos por 20 vai ser igual a 5 centésimos, a 0,05. Peço que também vocês guardem este resultado, tá? Dessa conta, 1 divididos por 20 igual a 0,05, porque eu também vou voltar nela daqui a pouco. Bom, já vimos como é que se segue uma divisão de números naturais em que a minha divisão não é exata. Agora nós vamos ver quando um dos termos ou os dois termos da minha divisão são números decimais, tá? Então, agora vamos ver como fazer uma divisão em que pelo menos um dos termos, dividendo ou divisor, é um número decimal, tá? Pelo menos, então, vai ter um número decimal, pelo menos, ali, envolvido na conta. Ou pode ser os dois, tá? Tanto o dividendo como e o divisor serem números decimais. Como é que a gente vai proceder? Aqui, eu vou utilizar aquela propriedade fundamental que nós vimos lá naquele vídeo sobre os números decimais. O primeiro vídeo sobre números decimais que eu coloquei aqui no canal, tá? Que é aquela propriedade de completar com zeros à direita, né? Na parte decimal do número. Porque a divisão de números decimais, eu preciso que a quantidade de casas decimais sejam iguais no dividendo e no divisor, tá? Então, eu vou usar aquela propriedade para poder deixar a mesma quantidade de casas decimais, certo? Então, o primeiro passo que eu vou fazer na divisão envolvendo um número decimal é igualar a quantidade de casas decimais do dividendo e do divisor. Você tem que ter a mesma quantidade de casas decimais, mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, tá? Completando com zeros na parte decimal onde for necessário, né? Usando aquela propriedade que a gente viu, que eu já falei para vocês, né? De completar com zeros na parte decimal à direita, né? E depois de fazer isso, eu vou fazer a divisão como se fossem números naturais, retirando a vírgula do dividendo e do divisor. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. 3,2 divididos por 0,4. 3 inteiros e 2 décimos divididos por 4 décimos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver
o número de casas decimais aqui é igual. Ó, já é igual. Então, agora o que eu vou fazer? Vou eliminar a vírgula desses números e vou dividir como se fossem números naturais, certo? Então, como aqui o número de casas decimais é a mesma, então já passamos direto a eliminar a vírgula. Vamos tirar a vírgula daqui e daqui e vamos fazer a divisão como se fosse o número 32 divididos por 0,4. Mas lembra, o número natural, né? O 0 à esquerda não tem valor. Então, 32 divididos por 0,4 é a mesma coisa que 32 divididos por 4. O resultado dessa divisão é uma divisão exata, tá? Porque eu tenho um número, o 8, que vezes o 4 vai dar o 32, né? Então, 32 divididos por 4 vai ser igual a 8. E este aqui também é o resultado, então, desta conta aqui. Observem que eu tenho a divisão de dois números decimais, números com vírgula, e o resultado me deu um número natural. Então, nem sempre o resultado aqui vai dar um número com vírgula, tá? Pode dar um número natural. Mais um exemplo, 35 centésimos, 0,35, divididos por 5. Primeira coisa é verificar se a quantidade de casas decimais do dividendo e do divisor são iguais. No dividendo, eu tenho dois algarismos, certo? Depois da vírgula, eu tenho dois algarismos. No divisor, eu tenho um número natural, tá? Então, aqui eu não tenho algarismo algum na parte decimal. A vírgula do número natural está depois da unidade, né? Então, está depois desses 5, a vírgula estaria aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar a parte decimal aqui do divisor com 2 zeros, tá? Porque 5 é a mesma coisa que 5,00, ok? Eu posso colocar quantos zeros eu quiser na parte decimal à direita, tá? Que o valor não se altera. Tá? Então, vamos completar as casas decimais do divisor com 2 zeros. E vamos ficar assim. 0,35 divididos por 5,00. Agora, os números decimais têm a mesma quantidade de casas decimais. Tá? Aqui tem 2 e aqui tem 2 também. O que nós fazemos, então? Eliminamos as vírgulas. Tá? Então, vamos eliminar as vírgulas, fazendo a divisão como se fossem números naturais. Então, vamos ficar aqui com o número 0,35 dividido pelo número 500. Nos números naturais, o 0 à esquerda não tem valor. Então, 0,35 divididos por 500 é a mesma coisa que 35 divididos por 500. Então, de novo aqui, a primeira coisa que nós temos que ver é se a quantidade de casas decimais é a mesma. Aqui no caso não é, aqui temos 2 e aqui não tem nenhuma. Então aqui eu preciso completar com 2 casas decimais, tá? Então a vírgula vai estar aqui, porque o 5 é um número natural, então vai estar depois dele, né? E aqui na parte decimal, então eu vou completar com 2 zeros, então vai ficar vírgula 00. Quando os dois números decimais tiverem a mesma quantidade de casas decimais, eu vou eliminar a vírgula e fazer a divisão como se fossem números naturais. Como se fosse 0,35, observe que eu estou falando do 0,35 e não 0,35, tá? É 0,35 dividido por, tirando a vírgula, eu vou ficar com o número 500 formado aqui. E aí eu vou tirar esse 0, porque do 35 ele é um número natural, então 0,35, esse 0 à esquerda, ele não tem valor. Tá? Então, é a mesma coisa que dividir 35 por 500. Então, vamos armar a conta aqui. 35 divididos por 500. Como é que nós fazemos mesmo? Primeira coisa, vai dar para dividir? Não, porque o dividendo é menor que o divisor. Então, para começar essa divisão, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um 0 e a vírgula aqui. E colocar um 0 aqui. E aí eu vou dividir. 350 dá para dividir por 500?
Não. O que eu faço se eu já coloquei um zero aqui no dividendo e não deu para dividir? Eu vou colocar um zero no quociente, tá? Mas é só se depois de eu colocar o zero aqui, o número formado não dá para dividir, como é o que aconteceu aqui. 350 por 500 não deu para dividir, então vou colocar um zero aqui. Qual é o próximo passo? Colocar um outro zero aqui. E aí eu fiquei com 3.500. Agora sim, 3.500 divididos por 500 eu consigo fazer. Vai dar 7 vezes, porque 7 vezes 500, ou 500 vezes 7, vai dar 3.500. Aí fazendo a conta aqui, vai me restar zero. Então o resultado da conta, 0,35 divididos por 5, vai ser igual a 0,07. 7 centésimos. Vamos ver agora a divisão por potências de 10. Quando estudamos agora há pouco a multiplicação, a gente viu o caso da multiplicação por potências de 10, né? Multiplicar por 10, por 100, por 1000. A vírgula simplesmente vai ser deslocada para a direita pela mesma quantidade de casas decimais quantos forem os zeros que tem no número, né? O 10 tem um zero, o 100 tem 2 zeros, o 1000 tem 3 zeros e assim por diante, tá? Isso para potências de 10, que é o 1 seguido de zeros, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Na divisão, ao invés de ser deslocada para a direita, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Então, para dividir por 10, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda, uma casa decimal. Para dividir por 100, tem 2 zeros, então vamos deslocar a vírgula para a esquerda, duas casas decimais. Por 1000, que tem 3 zeros, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda, 3 casas decimais. E assim por diante. Se for uma divisão por 10.000, que tem 4 zeros, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, 4 casas decimais. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho 124 inteiros e 56 centésimos. Eu quero dividir por 10. O 10 tem um zero, né? Então o que vai acontecer? A vírgula vai ser deslocada uma casa para a esquerda. Ela vai parar aqui, tá? Então a resposta fica 12 inteiros e 456 milésimos. Aqui se desloca uma casa decimal, porque a divisão é por 10, tá? Que é o 1 seguido de um zero. Então, ele me diz a quantidade de casas decimais que vai ser deslocado para cá, né? Para a esquerda, porque é uma divisão. Se fosse uma multiplicação, seria para a direita. 2 inteiros e 34 centésimos divididos por 100. Tá? 2,34 divididos por 100. Aqui eu vou deslocar para a esquerda, porque é uma divisão. Quantas casas decimais? 2, porque são 2 zeros. Mas observem que aqui eu só tenho uma casa decimal. Então o que eu vou fazer? Assim como eu posso tirar os zeros da parte inteira à esquerda, aqui é-me conveniente colocar zeros aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar mais 2 zeros para poder deslocar a vírgula, tá? Ó, se eu colocar 2 zeros aqui na esquerda, tá? 0, 0, 2, 3, 4, o que vai acontecer? Agora, a vírgula, ó, que estava aqui, depois do 2, vai poder deslocar duas casas para a esquerda. Ó, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui. Certo? Então, aqui foi deslocado duas casas decimais. Lembrando que aqui eu posso colocar zeros à esquerda. Assim como também eu tiro, por exemplo, naquele exemplo do 0,35, né? Para fazer a divisão, que o 0,35 é a mesma coisa que 35. Então, eu retiro. Aqui eu coloquei para poder enxergar onde a vírgula vai parar.
15 divididos por 1000. Ó, aqui não é um número decimal, então onde é que está a vírgula? A vírgula está depois da unidade, então após o 5. Quantas casas decimais vai ter que andar? 3, só que aqui só tem 2. Então eu vou completar aqui com mais 2 zeros para a gente poder enxergar onde que vai parar a vírgula, tá? Porque aqui eu tenho 2, né? A vírgula está aqui, depois do 5, e vai andar para a esquerda. 3 casas decimais. Então eu vou colocar 2 zeros para ver onde é que vai parar, né? Então a vírgula estava aqui. Então andou 1, 2, 3. Então a vírgula ficou aqui. 0,015 ou 15 milésimos. Então aqui foi deslocado 3 casas decimais. E lembrando o sentido, na divisão é para a esquerda. Na multiplicação é para a direita, na divisão para a esquerda. Mais um exemplo, aqui na forma de uma potência, né? O número que está aqui no divisor. 3.460 inteiros e 3 décimos divididos por 10 elevado ao cubo. O que é 10 elevado ao cubo? É o 1 seguido de 3 zeros. Então, é a mesma coisa que o número 1000. Na divisão por 1000, quantas casas decimais vai andar para a esquerda? 3 casas decimais. Então, a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do 3. Então, a resposta, 3,4603. Ou 3 inteiros e 4.603 décimos milésimos. Agora aqui, lembrando, né, lá na multiplicação eu tinha falado que eu não preciso desse passo aqui de transformar a potência no número, né? Porque a quantidade de zeros, que é o que me indica a quantidade de casas decimais que a vírgula vai ser deslocada, é dado pelo expoente, né? Então aqui eu sei que ela vai ser deslocada 3 casas decimais. Então, daqui eu posso já ir direto para a resposta, né? Porque a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3 e vai ficar aqui. Bom, agora nós vamos ver a forma decimal de uma fração. Lá no vídeo sobre números decimais, eu falei que a fração decimal ela pode ser transformada no número decimal, certo? E eu falei lá naquele vídeo que as outras frações também a gente pode escrever na forma de um número decimal. Só que eu deixei para explicar neste vídeo, porque está ligado com a divisão, certo? Então, como é que nós vamos fazer para descobrir a forma decimal de qualquer fração? Lembra, desde lá o primeiro vídeo sobre frações, eu venho falando para vocês que o traço da fração que separa o numerador do denominador faz o mesmo papel da operação de divisão. Então, basta a gente pegar e dividir o numerador pelo denominador, certo? Então, para transformar uma fração que não seja decimal, tá? Lembrando, as frações decimais são aquelas que têm denominadores que são potências de 10. Então, denominador 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Para as outras frações, nós vamos usar esse processo que eu estou mostrando para vocês agora. Nós vamos dividir o numerador pelo denominador, tá? O número de cima da fração pelo número que está embaixo, tá? Do traço da fração. Então, por exemplo, 11 quartos. Qual é o número decimal que representa a fração 11 quartos? Se eu quero saber, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 11 por 4. Lembra agora há pouco que eu falei para vocês guardarem o resultado daquelas divisões, daquelas 3 divisões? Pois então, lá nós fizemos a divisão do 11 por 4, tá? E nós encontramos como resposta o número
2,75. Então, 11 quartos, ele em forma de número decimal, é igual a 2,75. Outro exemplo, fração 3/8. Qual é a forma decimal desta fração? Eu vou ter que dividir 3 por 8, que nós também já fizemos essa divisão neste vídeo. Tá? E nós encontramos como resposta 0,375. E mais a outra fração, 1/20. O que a gente vai ter que fazer para descobrir o número decimal que representa esta fração? Eu vou dividir 1 por 20. Tá? E essa divisão nós também já fizemos e deu como resposta 0,05, 5 centésimos. Pois são as divisões que nós efetuamos agora há pouco. Para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Até agora, os números decimais que nós vimos, todos eles são números decimais finitos, ou seja, eles vão até uma determinada casa decimal e não seguem. Porém, existem alguns números decimais e a parte decimal segue infinitamente, tá? Ela não tem fim. Então, dízima periódica é um número cuja parte decimal possui infinitos algarismos que se repetem periodicamente, tá? Então, se nós tivermos algarismos que se repetem periodicamente na parte decimal, a gente vai ter o que a gente chama de uma dízima periódica, ok? Então, e essa quantidade é infinita de algarismos, ela não acaba nunca. Então, por exemplo, este número decimal aqui, 0,3333 e segue, tá? E dando para entender que a parte decimal só tem algarismos 3. Então, e é infinita, né? Então, o que a gente tem aqui? Isto aqui é uma dízima periódica. Por quê? Porque a parte decimal deste número possui infinitos algarismos, tá? Tá aqui as reticências, para indicar que é infinito este número, e que se repete periodicamente. No caso, toda a parte decimal é formada pelo mesmo algarismo 3. Tá? O algarismo 3, nesse caso, é o que a gente chama de período. Ok? Então, aqui a gente tem o período 3. Uma das maneiras para a gente representar dízimas periódicas é escrever o número decimal, tá? E lá na parte decimal, o número que começa a se repetir, eu vou colocar um traço em cima. Então, aqui como só tem o algarismo 3 que se repete por todo o número, então eu posso escrever como 0,3 com um traço aqui em cima do 3, tá? Isso significa que é uma dízima periódica, tá? Da forma 0,33333 e assim segue. Um outro exemplo de dízima periódica, certo? 1,535353 e segue, tá? Aqui dando para entender que a parte decimal ela tem um período, né, que é formado pelos algarismos 5 e 3. Tá? Vocês veem que o período, nesse caso, é o 53 aqui, que fica se repetindo, tá? Infinitamente. Tá? Então, o que acontece aqui? O período é formado por esses dois algarismos. Então, a gente pode escrever esse número como 1,53 com um traço em cima do 53, para indicar que ele é o período que fica se repetindo. Então, isso aqui é o número 1,5353535353 e assim por diante. Mais um exemplo.
3,1222 e assim segue. Tá? Aqui é um exemplo para mostrar uma dízima periódica em que os infinitos algarismos que se repetem não começam já no início aqui do número decimal, tá? Aqui começou a se repetir o algarismo que está na segunda casa decimal aqui, ó. Então, a partir dele, todos são iguais a 2. Isto pode acontecer, ok? Então, eu tenho o número 3,122222. Depois daqui deste 2 aqui, todos os outros algarismos são 2, tá? Então, aqui eu tenho uma dízima periódica, tá? Onde o período é formado apenas pelo algarismo 2, certo? Por quê? Porque é o algarismo que fica se repetindo. Então, nós representamos esse número por essa forma aqui, né? 3,12 com o traço indicando o período em cima do 2, para dizer que é o número 3,12222 e assim segue, tá? As dízimas periódicas em que começa desde o início da parte decimal a se repetir, né, os algarismos, o algarismo ou os algarismos, que é o caso dessa segunda aqui, a gente chama de uma dízima periódica simples, tá? Isso eu não coloquei aqui, mas serve para explicação para vocês, né? Que existe este nome, né? E no caso daqui, do 3,1222, onde começou a partir da segunda casa decimal a se repetir, a primeira não, né? A gente tem o que a gente chama de uma dízima periódica composta, certo? Bom, e mais uma última coisa, né? É que todas as frações que não são aparentes podem ser representadas, então, por um número decimal finito ou por uma dízima periódica, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Que as frações que não são aparentes, porque aquelas frações que são aparentes, o que acontece? O numerador, ele é múltiplo do denominador. Então, se vocês fizerem a divisão do numerador pelo denominador, vai dar um número natural, tá? Então, as frações aparentes, elas representam números naturais, certo? As outras frações que não são aparentes, todas elas, sejam elas próprias ou impróprias, a gente vai pode representar através de um número decimal, tá? Fazendo o quê? A divisão do numerador pelo denominador também. Fazendo essa divisão, a gente vai obter um número decimal finito ou um número decimal infinito, mas que possui um período como esses aqui, que nós vimos aqui em cima, né? Que é uma dízima periódica, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, 1/3, se vocês fizerem a divisão do 1 por 3, vocês podem tentar fazer aí, vocês vão encontrar como resposta o número decimal 0,3333, ou seja, esta forma que está aqui, tá? Esse número 0,3333 é uma dízima periódica e ele representa a fração 1/3. É a representação decimal do 1/3, né? Um outro exemplo, 5/6. Esta fração, se vocês fizerem a divisão do 5 por 6, vocês vão encontrar como resposta 0,8333 e assim segue. É uma dízima periódica também, tá? Porque a partir do segundo algarismo, todos os outros algarismos da parte decimal são iguais a ele, né? São repetições. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste trabalho. Espero vocês para a próxima videoaula. E agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.